50 anos dessa congregação. Essa congregação. Dessa congregação. Tem alguém aqui desse tempo? Alguém com 50 anos e congregar aqui? Não tem? 40 tem? De 40, quem está aí? De 40 anos aqui? 30? 30 ali atrás. Se achar alguém de 50, eu quero dar um presente para você. Então o pastor depois Roberto me fala, se achou à noite aí um irmão de 50 anos aqui de congregação. Você vê como que as coisas passam, hein? Perceba que as coisas passam. Hebreus capítulo de número 11 diz assim, verso de número 1: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Eu quero que você abra novamente comigo um outro texto que é 1 João, primeira carta de João, está para frente um pouquinho aí. O capítulo de número 5, e o verso de número 4. Verso 4: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então eu li o primeiro texto clássico, texto de Hebreus capítulo 11, famoso por ser chamado de a galeria dos heróis da fé. Mas você precisa ter cuidado com essa expressão heróis da fé, principalmente hoje, numa geração de super-heróis da Marvel e super-heróis da DC, pode te dar uma compreensão errada. Você pode ficar achando que essa galeria de pessoas, essa lista de pessoas eram super-homens, super-mulheres, ou eram mais poderosos do que você, de alguma maneira, mutantes quase, com capacidades sobre-humanas. Então você olha para essa galeria, não faz parte do texto bíblico esses capítulos, nem a divisão de capítulos, nem a divisão de versículos, e nem esses títulos dos capítulos que as sociedades bíblicas colocam. Então assim, não está no texto original que eles eram heróis da fé. Não diz. E nós chamamos de heróis da fé, mas é uma concepção, principalmente atualmente, essa concepção de herói está assim, deturpada. Porque na verdade esse grupo de pessoas aqui, a gente poderia ler, depois eu peço que você leia em casa, uma geração de pessoas, todos eles são pessoas citadas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e diz que eles obtiveram pela fé bom testemunho. Eles venceram pela fé. E aí sai falando de uma lista de homens, de uma lista de mulheres. E aí nós lemos depois o capítulo 5, verso 4 de 1 João, que vai dizer que a vitória nossa sobre o mundo é a fé. Então a vitória nossa sobre o mundo não é uma capacidade humana. A vitória que nos leva de vitória em vitória, a virtude que nos leva de vitória em vitória, e vivermos uma vida cristã vitoriosa, não é uma capacidade humana. Porque a fé é exercida pelo homem, mas a fé é algo que vem de Deus.
A fé, ela vem de ouvir a palavra de Deus. Então, na medida que se conhece a palavra de Deus, na medida que se ouve a palavra de Deus, e a gente vive uma geração de pessoas ensurdecidas, são tantos barulhos, são tantos ruídos, são tantas vozes, que nós estamos com dificuldade de ouvir a voz de Deus, de discernir a voz de Deus no meio de tanto falatório, diante de tanto ruído, diante de tanto barulho. E você não pode ter fé, você não pode desenvolver essa capacidade de crer além do visível, além do incrível, porque você viu aqui a descrição de Romanos do que é fé, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Você espera algo, não vê, não tem nenhuma chance daquilo acontecer, não é nada provável, mas você acredita que aquilo vai acontecer. Você não vê nada, e hoje nós somos a geração justamente ao contrário. Se você não vê, você não crê. E aí o capítulo de número 12, veja o capítulo 12 de Hebreus ainda, capítulo 12 de Hebreus. Então o texto está falando de um grupo de pessoas que venceram pela fé, que obtiveram bom testemunho. João vai dizer que a vitória nossa sobre o mundo é a fé, é esse elemento, não é a capacidade intelectual, não é recurso financeiro, é a fé. E aí o capítulo 12, a partir do verso 1, vai dizer assim, e aqui eu também quero chamar a sua atenção. Portanto, depois de falar desse monte de gente que obtiveram testemunho pela fé, veja o que diz o versículo do número 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e assentado está à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores sobre si mesmo, para que não fatigueis desmaiando em vossa alma. Então vem cá comigo. Qual que é a qualidade dessa geração, essa lista de pessoas que venceram, chamado de antigos, e que obtiveram um bom testemunho? Qual que é a virtude deles? A fé. E agora o versículo de número 1 do capítulo 12 diz que essas pessoas, esses que venceram pela fé, eles estão como testemunha nossa. Nós estamos diante dessa multidão de pessoas que venceram pela fé, e agora nós temos que dar uma resposta a ela. Capítulo 12 diz assim: portanto nós aqui, que estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunha. Que nuvem de testemunha é essa que está olhando o que nós estamos fazendo, ou que nós devemos satisfação? Toda essa geração de antigos que venceram pela fé. E aí o autor vai dizer assim: o que nós precisamos fazer diante dessa situação agora? Essa multidão de pessoas que venceram pela fé. A fé é o elemento que nós precisamos ter para vencer o mundo.
E aí ele diz assim, no capítulo 12, a partir do versículo de número 3, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. E o verso 3 diz assim: considerai atentamente para que aquele que suportou tamanha oposição contra si, para que não fatigueis, desmaiando a vossa alma. Então, queridos, para nós termos uma vida cristã vitoriosa, e o texto diz assim: atente para isso, olhe para isso, para que vocês não desmaiem, para que vocês não desanimem. Então, o grande segredo da vida espiritual, nós estamos aqui uma geração depois de uma nuvem de testemunhas que passou por aqui. Foram homens e mulheres que passaram por essa congregação ao longo de 50 anos, dos quais muitos estão com o Senhor, muitos compõem já essa multidão, essa nuvem de testemunhas que venceram pela fé. E aqui nós temos um segredo: como viver pela fé de maneira vitoriosa como esses homens viveram. Aí aqui tem um segredo. Você vai ler a partir do capítulo 11 e o versículo 3, vai começar relatando então essa nuvem de testemunho de quem eles são. E eu quero chamar a atenção aqui para os irmãos de um personagem que é citado. Eu vou usar a figura desse personagem para destacar as qualidades que ele desenvolveu porque ele tinha fé. A fé é fundamental para viver vitoriosamente. Por quê? Porque apenas pela fé você pode desenvolver outras capacidades que vão te levar de vitória em vitória, vencendo o mundo, vencendo a carne, vencendo o diabo, vencendo tudo que se colocar de empecilho diante de você. Eu vou usar a figura de Abraão. Então, se a fé é a vitória que vence o mundo, e há uma geração, uma multidão de testemunhas que venceram pela fé, que obtiveram bom testemunho, eu poderia usar a figura de qualquer um deles aqui para trazer alguns ensinamentos práticos para os irmãos. Mas eu vou utilizar a figura de Abraão. Por que eu vou usar a figura de Abraão? Porque Abraão nas Escrituras é chamado de pai da fé. Eu poderia usar Abel, poderia usar Raabe, que é citada aqui, poderia usar Josué, poderia usar Caleb, poderia usar Moisés, mas eu vou usar Abraão porque ele é o pai da fé. Ele é o pai da fé não porque ele é o criador da fé, porque nós acabamos de ler no capítulo 12 que o criador da fé, quem que é? Jesus. Jesus é o autor e consumador da fé. Mas Abraão é o pai da fé no sentido de ser aquele que representa um povo, que representa uma geração de vencedores. E aqui eu quero, de forma, não vou cansá-los muito tempo com isso, mas eu quero dizer aos irmãos, queridos, vocês sabem por que a fé é fundamental? E é a fé que vence o mundo? Porque a fé é o único recurso que você tem para obedecer. Você quer obedecer a Deus, você precisa de fé. Sabe qual foi a primeira palavra do Senhor para Abraão? Capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai. Sabe o que Abraão fez? Obedeceu. Sai, ele saiu. Não faça, ele não fez. Faça, ele fez. Sacrifique Isaac, ele foi para sacrificar. Porque fé é o único recurso que você tem para obedecer a palavra de Deus. Aleluia.
obedecer a palavra de Deus, você só pode viver em vitória se você obedecer a palavra de Deus. E para obedecer a palavra de Deus, você precisa de fé, porque você precisa acreditar que a palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E hoje, talvez nós somos hoje a geração mais desobediente. Nós resistimos qualquer regra, nós resistimos qualquer orientação. Todo mundo já percebeu como que as criancinhas são desobedientes hoje. Nós sempre tivemos uma natureza desobediente, mas essa geração é uma geração muito mais desobediente do que no passado. E se você quer viver vitoriosamente, o primeiro passo que você tem que fazer é obedecer à voz do Senhor. Aleluia. Alguém aqui já deve ter assistido aquele filme Tropa de Elite.